Bom dia a todos, bom domingo para todos vocês. Essa aula está sendo gravada no sábado e disponibilizada para vocês nessa manhã de domingo, num novo formato que nós pretendemos fazer daqui para frente, que é disponibilizar essas aulas pelo YouTube. Essa é a segunda aula do nosso curso de 1 Coríntios, em que eu gostaria de estimular você que está nos assistindo agora. Se você não assistiu a primeira aula, você voltar lá no link que está disponível, assistir a primeira aula, onde nós tratamos de alguns assuntos que eles são importantes para a sua compreensão correta dessa primeira carta. Assuntos da geografia, da política, aspectos socioeconômicos, aspectos culturais dos coríntios, que são muito importantes para você compreender várias coisas que Paulo menciona nessa carta. Então, volta lá, assiste a primeira, depois que terminar essa aqui, você assiste lá para sua correta compreensão. Hoje, seguindo essa mesma linha, a gente vai ver aspectos que estão no entorno dessa carta. Coisas que motivaram o que Paulo escreve, por que ele escreveu, qual é o pano de fundo que tem nisso tudo, do relacionamento entre a igreja e o apóstolo que era o fundador dela, para que a partir daí a gente possa ter uma compreensão, como eu disse, correta sobre tudo. Que no outro domingo, no próximo domingo, a gente volta para as aulas ao vivo, mas sempre a partir daqui disponibilizando para vocês pelo YouTube. Nós estamos usando alguns livros de teologia para isso. O principal deles é a exegese do Gordon Fee, que é a base disso, mas nós temos usado o livro do Hernandes Dias Lopes, nós temos usado também livros do Simon Kistemaker e outros teólogos que escreveram estudos a respeito de 1 Coríntios para poder trazer a maior informação possível para a igreja e, dessa forma, construir o nosso conhecimento. Queria convidar vocês agora a orarem comigo para que Deus possa conduzir essa gravação, o momento que vocês estiverem assistindo e que todas as coisas possam ir bem. Perguntas que eventualmente vocês tiverem, vocês podem mandar aqui pelo chat, que depois eu vou ver, ou você pode mandar diretamente para mim, que a gente vai, na medida do possível, buscando as respostas para tudo aquilo que surge de dúvidas com vocês, tá bem? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra expressa aqui em 1 Coríntios, que a gente possa tirar dela os ensinamentos que a gente tem que ter para a nossa vida, para a nossa transformação feita através do teu Santo Espírito. Pai, eu também quero te agradecer pela tecnologia, que cada vez mais nos permite recursos para aprendermos mais a respeito de Ti, meu Deus. Que a gente possa fazer bom uso dela, que as coisas possam ir bem e que todos nós possamos ser edificados pelo Senhor através dela. Muito obrigado pela vida de todos que estão assistindo, muito obrigado pela nossa igreja, nosso pastor, nossa liderança. Que o Senhor abençoe a todos com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos continuar então vendo aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E entrando hoje, então, como eu falei para vocês, na nossa segunda aula. Hoje nós vamos tratar desse aspecto, a igreja de Corinto e o seu apóstolo. Qual era o problema? A primeira carta aos Coríntios é uma resposta à situação que tinha se desenvolvido na igreja de Corinto, num período que vai desde o tempo que Paulo saiu dessa igreja, visto lá em Atos capítulo 18, mais ou menos em torno do ano 51, 52 depois de Cristo, até o momento em que essa carta foi escrita, o que dá um intervalo de mais ou menos 3 anos. Ou seja, desde que Paulo saiu de Corinto até o momento em que essa carta foi escrita, transcorreu um período de aproximadamente 3 anos. E Paulo foi informado a respeito de situações que aconteciam. Hoje a gente está acostumado com o mundo tecnológico, que acontece alguma coisa ali, você já fica sabendo através das mídias sociais tudo que aconteceu na vida das pessoas, mas estão vivendo aqui num tempo em que as informações levavam meses ou anos para poder chegar ao seu destinatário. E Paulo tinha informações recebidas. Como que a gente vê na própria palavra, na própria carta, que essas informações chegaram até ele? A gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 1:11, que ele diz: pois, meus irmãos, fui informado, ou seja, ele recebeu uma informação,
a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe ou de Cloé, de que há brigas entre vocês. Então, aqui é um fato. Paulo recebeu a informação de que havia algum tipo de divisão dentro da igreja de Corinto. Mas ele diz também, no capítulo 5, no versículo 1, ouve-se, ou seja, ele também ouviu por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, chegou ao conhecimento de Paulo que havia um problema de imoralidade sexual, e um problema grave, mais grave até do que se via na própria sociedade dos não convertidos. Mas Paulo também recebeu aqui em 1 Coríntios 11, 18, a informação, ele diz de outra maneira, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então você percebe que Paulo repete várias vezes na carta que ele recebeu informações. Ele recebeu também informações através de carta dos próprios coríntios, como você pode ver em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, onde Paulo escreve: quanto ao que vocês me escreveram, ou seja, os destinatários dessa carta tinham escrito algo a Paulo. Então, Paulo escreve essa carta para eles, diante de informações que ele recebeu, de informações da casa de Chloe, de informações que ele, de alguma forma, chegou ao conhecimento dele, de moralidade, de problemas que aconteciam durante a ceia, mas ele também recebeu dos próprios coríntios, a quem ele escreve, uma carta em que, nesse momento, ele diz: ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, ele está respondendo aqui algo que veio para eles através de uma carta. Qual é o assunto que Paulo quer tratar, então, com os coríntios a partir daí? Bom, a gente vê que existia um problema por trás disso. Paulo trata aqui nessa carta de pelo menos 11 assuntos importantes e diversos. Alguns assuntos até um pouco díspares, um pouco desconectados uns dos outros. Parece que ele trata de uma cesta de problemas que acontecia ali. 10 desses problemas que Paulo vai tratar dizem respeito a atitudes, a comportamento dos coríntios. E apenas um dos pontos importantes, ele trata de uma questão teológica, que é quando ele trata no capítulo 15 da ressurreição dos mortos. Mas mesmo em tratando neste capítulo 15 de uma questão essencialmente teológica, mesmo assim, ele conclui duas partes desse capítulo, dessa sessão, com advertências imperativas de natureza ética. Perceba que 15, 33 e 34 e 15, 58, aonde ele escreve no imperativo: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Mesmo ele tendo tratado no capítulo 15 de uma questão de ressurreição dos mortos, que é uma questão teológica, Paulo aqui ele coloca dentro desse contexto uma questão moral para ser tratada com eles, de comportamento. Né? No versículo 58 ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então, ele é a segunda conclusão que ele coloca aqui, aonde ele faz uma advertência para eles, ele coloca de uma forma imperativa, tratando de questões comportamentais. Mas veja, mesmo quando ele trata em quase toda a sua carta de questões que dizem a respeito de comportamento, a grande preocupação de Paulo era uma preocupação maior do que estava por trás disso. Por trás de todas essas questões de comportamento, havia também uma questão de uma posição teológica, uma posição da cosmovisão, de como os coríntios estavam enxergando o mundo, que lente de fé eles estavam usando. Perceba isso na sua própria vida. Existem várias atitudes
que você olha nas pessoas e dentro de você mesmo você entende que aquela atitude não é uma atitude coerente com o padrão cristão. Porque você usa lentes cristãs para poder julgar as coisas desse mundo. E na medida que você usa lentes cristãs, você começa a condenar ou a aderir determinadas atitudes. Então, o que estava por trás do comportamento dos coríntios é a questão da compreensão teológica e mais algumas coisas que nós vamos ver aqui. Quais eram as grandes dificuldades? Qual é a grande dificuldade que tem da gente fazer uma avaliação, uma interpretação dessa carta? Bom, primeiro, a primeira dificuldade seria determinar a relação, se de fato existe alguma relação que esses fatos têm entre si. Que todos esses pontos que Paulo pega e escreve para eles a respeito, se há alguma relação entre eles. A segunda dificuldade a ser vencida no estudo é determinar como era o relacionamento da comunidade como um todo com o apóstolo Paulo. Por que esse ponto é importante? Dentre todos os estudiosos que eu pude pesquisar nesse tempo, existem em muitos deles uma posição de enfatizar, como nós vamos ver daqui a pouco entre os motivos da carta, que a questão era simplesmente uma questão de divisão que havia dentro da igreja. E que o motivo de Paulo escrever essa carta teria sido a divisão relatada pela família de Cloé. No entanto, a gente tem um pouco de dificuldade, esse tipo de interpretação de ser simplesmente a igreja dividida em partidos, a igreja dividida entre si, em que, como se Paulo assumisse uma posição de defender uma das posições ou atacar outras, você teria alguma dificuldade em algumas passagens que tem aqui. Por isso, a terceiro ponto a ser visto na compreensão desse texto seria identificar quais influências na teologia coríntia permitiam que eles adotassem esse comportamento, mas também defendessem o direito de adotarem esse comportamento. Porque nós não podemos esquecer que um dos motivos de Paulo ter escrito essa carta é porque ele está respondendo uma carta que os coríntios enviaram a ele. E aí a gente tem que refletir um pouco o que será que tinha nessa carta? O que eles escreveram, uma vez que essa carta ela não foi encontrada, nós não temos essa carta disponível. Nós temos pequenas ideias através do estudo de Coríntios do que havia nessa carta, mas algumas coisas que chamam a atenção é que não era simplesmente uma questão dos coríntios agirem daquela maneira, mas uma questão deles defenderem as atitudes deles. Então, nós precisamos progredir um pouco na compreensão disso para poder entender essa carta como um todo. Veja, eu falei no item 2 que alguns estudiosos defendem que o motivo principal de Paulo ter escrito essa carta é porque havia divisão na comunidade de Corinto. Bem, que havia uma certa divisão na igreja de Corinto, não existe dúvida. Havia, sim, uma divisão interna na igreja. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, e você lê 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 12, você vai perceber sinais de uma divisão interna. Capítulo 3, versículo 4 e 5, versículo 11, e depois até no final da carta 18, versículo 19. Havia sim uma divisão. E além disso, se você pegar um dos pontos que Paulo combate, e combate é uma palavra boa para a gente usar na descrição dessa carta, é abusos que aconteciam na ceia. Semana passada eu falei para vocês que existiam situações de divisão social em que aqueles que eram de classe econômica mais baixa dentro da comunidade da igreja de Corinto eram relegados à questão do átrio das casas e não na parte mais íntima da casa. E isso comiam de forma separada e havia, sim, esse tipo de diferença, que tinha, no mínimo, bases socioeconômicas para poder existir. Mas no final da carta, principalmente a partir do capítulo 7, você percebe que não é só uma questão de divisão.
Porque a partir dali, quando Paulo começa a tratar uma série de problemas, você não percebe Paulo escrever como se houvesse divisão entre eles. Ele se dirige à igreja como um todo, de uma forma única, relatando problemas teológicos e espirituais que existiam. Então, um outro ponto importante é que quando a gente vê do capítulo 7 ao 11, quando está tratando dos problemas relatados ali, Paulo adota uma postura e um tom combativo, atacando as posições que eles tinham. E a gente, como eu disse, percebe que a carta é dirigida à igreja como um todo, embora Paulo, nos capítulos 1, 2, 3 e no início do capítulo 4, mencionem algumas divisões. Se você ler, você vai ver, por exemplo, que ele fala, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e alguns até de Cristo. Mas, embora exista realmente essa questão que está sendo tratada ali, ele, na carta como um todo, ele se dirige à igreja como um todo, sem indicação de que ele está falando para um grupo. Olha, agora eu estou falando para esse grupo que é o grupo de Paulo, agora eu estou falando para esse grupo que é o grupo de Pedro, esse que é o grupo de Apolo. Não, não existe. Ele usa sempre a segunda pessoa do plural. Se Paulo tivesse escrevendo essa carta com o motivo principal de resolver conflitos que existiam entre eles, era de se esperar que ele escrevesse algo nesse sentido, como um mediador dos problemas. Então, você já percebe que o maior problema, o maior motivo pelo qual Paulo escreve essa carta não é uma questão da divisão, embora, como está escrito aí em cima, a divisão existisse no meio deles. Para Paulo, tinha, na verdade, uma crise dupla, que foi o motivo principal que ele escreveu. A primeira crise, eu vou dizer primeira só por uma questão didática, não que ela fosse mais importante do que as outras, mas a primeira em relação ao ministério dele próprio, Paulo. Havia uma posição da liderança da igreja de Corinto e da própria igreja de Corinto contra o apóstolo Paulo. Em consequência disso, eles também estavam contra o próprio evangelho pregado por Paulo. A questão estaria girando em torno do entendimento dos coríntios de algo que você vai notar logo nos primeiros capítulos. O significado do que quer dizer ser uma pessoa espiritual. No grego original, Paulo escreve a palavra pneumáticos. Havia, então, uma divisão, uma maneira dos coríntios entenderem o que é uma pessoa espiritual. A maneira deles enxergarem eles mesmos do ponto de vista espiritual. A maneira deles enxergarem Paulo do ponto de vista espiritual. E assim, eles se julgavam mais espirituais do que o próprio apóstolo Paulo. E vários fatores são implicados nessa interpretação. Essa interpretação que eu estou passando aqui para vocês de ser esse problema principal é a linha que Gordon Fee usa para poder defender o grande problema que está por trás dessa carta. E aí, o que defende Gordon Fee, então? Que o que motivou 1 Coríntios? Veja, esse seria, então, 1 Coríntios seria, digamos assim, o terceiro contato do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto. Primeiro, sabendo que lá em Atos 18, nós lemos que Paulo esteve na cidade de Corinto, vindo de Atenas. Como eu falei semana passada, Paulo enfrentou dificuldades no seu ministério em Atenas. Enfrentou situações que o desgastaram bastante. Então, ele chega em Corinto desgastado de tudo aquilo que tinha acontecido em Atenas. E aí ele chega em Corinto, e o que nós percebemos de particular nessa estada dele em Corinto é que ele permanece ali um tempo mais longo do que normalmente ele permanecia nos seus lugares. Ele permanece ali cerca de 1 ano e meio. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, nós vemos que ele menciona uma outra carta. Diz assim: na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem
com os impuros, o que quer dizer que entre a estada de Paulo e a saída dele, que a gente vê em Atos capítulo 18, e esta carta aos Coríntios, transcorreu-se um período de 3 anos e que antes disso Paulo tinha enviado uma outra carta aos Coríntios. E nós não sabemos, como eu disse no início, o conteúdo total dessa carta, mas nós sabemos aqui pelo versículo 9 do capítulo 5 que uma coisa Paulo tratou de impureza que existia no meio deles. Ele tratou de imoralidade sexual que havia no meio deles. Quando ele diz não se associem com os impuros, com certeza Paulo não está tratando da impureza da comunidade de Corinto. É como se eu dissesse para vocês aqui: olha, vocês não se envolvam com pessoas desonestas. Você vai olhar para mim e vai dizer, então não vou me envolver com ninguém nesse mundo, porque não tem como. Então, Paulo não estava falando com impuros de fora da comunidade de Corinto. Paulo estava falando de impuros dentro da igreja de Corinto. Então, nós sabemos que ele está tratando desse ponto ali. Agora, se você ler também o versículo 10 do capítulo 5 de 1 Coríntios, você vai ver que logo depois de dizer isso, ele fala também para não se associar também com outros que são avarentos, ladrões, idólatras. Não existe nenhuma certeza de que Paulo abordou esses outros temas nessa sua primeira carta perdida. Mas, pelo menos, a questão da idolatria, por aquilo que está dito no restante da carta, acredita-se que realmente ele abordou esse tema. Então, Paulo escreve uma primeira carta que está desaparecida, mas nós sabemos com certeza que essa primeira carta tratou de problemas de moralidade e muito provavelmente tratou questões de idolatria. Essa carta motivou uma resposta dos coríntios a Paulo. É o que a gente vê no capítulo 16, versículo 17, aonde a gente lê: alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. Eles não só supriram, como levaram para eles, é o que Paulo está querendo dizer aqui, que levou para eles uma carta. E essa carta é um dos motivos da resposta que Paulo fez. O que acontece aqui? Eles, então, num primeiro momento, eles escrevem a Paulo uma resposta à sua primeira carta desaparecida, aonde, pelo teor desta carta que nós temos conhecimento hoje, percebe-se que eles passaram a justificar as suas atitudes e a combater Paulo e apresentar argumentos para Paulo. Isso percebe-se pelo aspecto combativo que Paulo coloca. Paulo não simplesmente está os instruindo de como agir. Paulo usa palavras que deixam claro a característica combativa do seu argumento. Portanto, esses coríntios escreveram para ele uma carta justificando o que eles estavam fazendo e defendendo as coisas que eles estavam fazendo e se opondo às objeções que Paulo e às posições que Paulo tinha expressado nessa sua primeira carta. Diante disso, juntando as coisas, quer dizer, Paulo juntando a carta que ele recebe dos coríntios por meio de Estéfanas e de seus amigos, com as informações que chegam até o ouvido dele de outros, principalmente aqui da família de Chloe, ele conseguiu entender exatamente o que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que era principal, então? Uma oposição interna ao próprio apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12, a gente lê assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Como Paulo sabia que eles afirmavam que não havia ressurreição dos mortos? Ou por informações que chegaram até ele, ou através de argumentos que eles colocaram na carta que Estéfanas levou até eles. Muito provavelmente pela carta que Estéfanas levou. Eles levaram argumentos e alguns deles diziam que não havia ressurreição de mortos. Depois, no 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37,
a gente vê um argumento ainda mais combativo e pelas palavras que foram usadas, ainda mais duro de Paulo, aonde ele diz: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. Uma frase tipicamente confrontativa. A questão aqui era uma questão de oposição daquelas pessoas de Corinto e de hostilidade com o apóstolo Paulo. Mas quando você analisa essa carta como um todo e depois a segunda carta, o que se percebe é que era uma hostilidade que vinha em crescimento. Então, depois que o apóstolo Paulo saiu dali, começaram a ter alguma objeção com algumas posições que ele tinha, com alguns ensinos de Paulo, com algumas instruções através das pessoas que ele enviava. Quando ele escreve a sua primeira carta desaparecida, eles tiveram ainda mais objeções, ou seja, essa hostilidade ela vinha num crescente. O relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto vinha se deteriorando. E eles se opõem ao apóstolo Paulo praticamente em todos os assuntos. Que direito, é como se eles dissessem assim, que direito ele tem de falar segundo os critérios que eles próprios tinham criado? Segundo os critérios de avaliação que os coríntios tinham desenvolvido para si mesmos, é como se o que motiva essa resposta de Paulo, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o mandamento do Senhor, o que estou escrevendo, é que as pessoas criaram critérios em que, assim, quem é Paulo para poder escrever essas coisas aqui para a gente? Agora, se existe uma hostilidade, de onde ela veio? Por que essa hostilidade surgiu? Primeiro, porque uma questão de comparação de Paulo e o evangelho pregado por Paulo com a sabedoria ou a sofia grega. Comparado com os ensinos filosóficos, para eles, o ensino do apóstolo Paulo era leite, era uma coisa muito básica. Os coríntios estavam se achando muito espirituais e, para eles, os ensinamentos dados pelo apóstolo Paulo não estavam de acordo com o desenvolvimento espiritual que eles tinham tido. Essa igreja era constituída, na sua grande maioria, de gregos, gentios que tinham se convertido ao evangelho, aonde a filosofia grega era muito importante no meio deles. Haviam filósofos mambembes, viajantes, muito parecidos com os coaches e os youtubers e as pessoas que ensinam autoajuda hoje em dia, que falavam muito bem e que defendiam ideias e tudo mais. E eles consideravam muito isso, os coríntios gostavam muito disso. E eles achavam que Paulo ele tinha os ensinamentos muito básicos e, além disso, Paulo não tinha a retórica, o discurso, a maneira de falar que agradasse os coríntios como os sofistas o faziam. Essa é um problema que eu abro até parênteses para aquilo que a gente ouve hoje. Nós também somos assim. Às vezes eu vejo pessoas, até pastores de várias denominações, em que eu vejo determinadas pregações e eu e as coisas e aquilo é feito de uma forma a nos envolver emocionalmente. Tiram lágrimas, pessoas se derramam de todas as maneiras. E nós muitas vezes temos a tendência de valorizar isso muito mais do que uma pregação num tom tranquilo, calmo, sereno, mas inteiramente baseada na palavra. Esse é o grande problema. Aliás, se você ler o capítulo 4, nos primeiros 5 versículos, é o problema que Paulo bate de frente com eles. E eles estavam comparando a retórica de Paulo com a retórica dos sofistas. Outra questão é que o argumento inicial de Paulo é entendido por alguns estudiosos como se encerrasse no capítulo 3. No entanto, como eu disse aqui um pouquinho antes agora, ele continua até o capítulo 4. E se você vai até o versículo 21 ali. E essa parte do capítulo 4, quando você lê, deixa muito claro
que o problema da igreja de Corinto não era somente de divisão, mas eles tinham, e não era só questão de divisão, porque eu gosto de seguir esse ou aquele, porque essa pessoa fala de um jeito que eu gosto, esse fala do jeito que eu não gosto, mas que estavam todos contra Paulo. Essa também é uma característica nossa, muitas vezes humana, de quando às vezes a gente se acostuma com a maneira de uma pessoa falar, a pessoa tem, de repente, uma retórica muito boa, uma didática muito boa, o que é muito bom. Gostaria eu que todas as pessoas que estão colocadas sobre os púlpitos tivessem retórica, discurso, tivessem didática, tivessem eloquência no falar, que cativasse a atenção de todos. Mas veja, o que é importante não é a maneira como eu falo, a maneira como eu prego, mas aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Se eu posso pregar a palavra com eloquência, com didática, mas mantendo a fiel pregação da palavra, ótimo. Mas eu não devo trocar a fiel pregação da palavra por uma pregação que mexe com as minhas emoções, quando na verdade ele está mexendo com o meu coração, que a própria palavra diz em Jeremias que é corrupto, que ele mexa com os meus corações, mas que não transforme o meu coração segundo a vontade de Deus. A situação era tão séria que, se você vai lá no capítulo 4 e ler no versículo 3, Paulo diz que já foi julgado pelos coríntios. Eles já tinham estabelecido um juízo sobre ele. Então, Paulo vai concluir nesse capítulo 4 a argumentação dele nesse início sobre todo o clima de hostilidade. E ele ainda diz no capítulo 4 que ele enviaria Timóteo para poder lembrá-los de como proceder segundo aquilo que ele procedeu. No capítulo 2, ele diz, em certa altura, que o evangelho, que o que ele pregava não era leite, mas era o evangelho de Cristo e da cruz de Cristo. Agora, aqui, quando faz essa confrontação com a posição que eles tinham diante do apóstolo Paulo, ele ainda diz: quando eu for visitar vocês, o que devo ir? Devo ir com vara de disciplina? Então, a posição de Paulo aqui é uma posição de completa confrontação e combate às atitudes internas de oposição que havia entre eles. Agora, quais eram os pontos de tensão? O porquê estava se desenvolvendo essa hostilidade entre a igreja de Corinto e o seu apóstolo fundador? Na visão deles, Paulo era vacilante. E por que eles achavam que Paulo era vacilante? Por exemplo, quando Paulo, no capítulo 8, por exemplo, já no versículo 1, você pode ler o capítulo 8 inteiro, mas Paulo, no capítulo 8, ele impõe uma proibição deles participarem de festas nos templos pagãos, e porque ali se fazia uma festa dedicada aos ídolos, e o que eles estavam querendo era poder participar dessas festas e achar que não tinha problema nenhum participar dessas festas. Mas, ao mesmo tempo, Paulo tem uma questão de que em alguns momentos ele comia determinadas carnes que eram usadas nesses sacrifícios, em determinados momentos ele se abstinha disso. Então eles achavam, no entendimento deles, que Paulo tinha vacilos. E aí a gente vai ver no capítulo 9 de Paulo, e essa posição de Paulo, por exemplo, no capítulo 8, versículo 10, ele diz assim: porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Depois, ele, quando chega lá no seu capítulo 10, no versículos 30 e 31, essa questão do que eles acusam Paulo de comportamento vacilante, que ele vai defender ferrenhamente no capítulo 9, a questão de liberdade. Paulo vai colocar a liberdade de uma forma ali muito importante, de uma forma muito bíblica para a gente poder entender. Quando nós chegarmos lá, nós vamos entender isso. O que significa ser livre? E Paulo vai defender isso no capítulo 9, mas ele faz uma crítica muito dura na conclusão que ele faz aqui no capítulo 10, versículo 30 e 31, quando ele diz: se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo que dou graças? Ou seja, se eu como a carne dando graças a Deus, por que eu sou criticado? Porque na verdade é Deus que me dá. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Então, Paulo vai com dureza. Então, quando ele vai defender no capítulo 9 essa situação, ele defende com muita dureza. Mas no próprio capítulo 9, aonde ele defende isso, que era uma acusação que eles faziam para Paulo, que ele talvez não fosse tão espiritual assim, porque ele é vacilante, ele aborda um outro ponto que era importante, que era uma área de tensão entre os coríntios e Paulo, que era o fato de que quando esteve entre eles, Paulo, ele fez o seu trabalho com as suas próprias mãos, numa atividade que para os coríntios, que gostavam da filosofia dos sofistas, que tinham aquela questão dos grandes patronos, pessoas de dinheiro, que aquela era um trabalho degradante para um homem tão sábio assim. Então, será que Paulo era, na verdade, tão sábio assim, a ponto de ter que fazer um trabalho tão degradante como ser fabricador de tendas, um artesão? Outra coisa que incomodava muito os coríntios foi o fato de Paulo ter se recusado a aceitar a ajuda financeira deles no estilo da patronagem. Aquilo que nós vimos na aula passada, se você não sabe o que é isso, assiste a aula passada que você vai entender. E este é um ponto que parece que não foi muito bem resolvido, porque quando você vai para a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 8 e 9, capítulo 12, versículo 13, você vai ver que esse assunto ainda está presente ali. Então, essa questão de Paulo não ter aceito deles e ter buscado o seu próprio sustento fazendo tendas era um problema. Agora, isso era o que aparecia, mas o que estava de fato por trás disso? Que é o que Paulo vai combater aqui. Perceba uma coisa: por trás das nossas atitudes, as nossas atitudes erradas, sempre existe algo. Como o nosso coração é enganoso, como nós temos muitas vezes dificuldade de reconhecer isso, pode ser até que você não saiba. Não é à toa que o próprio o rei Davi pede num dos seus salmos para que sonde o coração e aponte se nele algum caminho mau. Porque o nosso coração é tão enganoso que algumas vezes é capaz de enganar nós mesmos com as nossas motivações. Mas, então, por trás das nossas atitudes, há sempre algo. E para nós que somos crentes, as nossas atitudes erradas têm sempre algo errado dentro da nossa espiritualidade. Então, o ponto básico aqui dos cristãos, o que motivava tudo isso, era o que estava relacionado com a compreensão que eles tinham do que nós chamamos de pneumáticos, ou seja, de um homem espiritual. Embora não se possa afirmar com absoluta certeza, a compreensão dos coríntios a respeito de pneumáticos estava ligada com a compreensão deles, com a inspiração dele, que eles entendiam deles pelo Espírito. Em especial, a ênfase exagerada do dom de línguas, tratada do capítulo 12 ao capítulo 14. Os opositores, então, de Paulo na igreja de Corinto, não só questionavam a autoridade de Paulo, mas modificavam o evangelho para poder torná-lo mais parecido com a cultura grega. Não há evidências nessa primeira carta que o problema da igreja de Corinto, diferente da igreja de Gálatas, ou mesmo da igreja de Corinto, na segunda carta aos Coríntios, fosse de influências externas, mas influências internas que começaram com algumas pessoas e começaram a contaminar toda a comunidade da igreja. Eles começaram, então, a não só a querer a combater a autoridade de Paulo, mas modificar o evangelho, tornando um evangelho misturado com a cultura grega. Para o apóstolo Paulo, essas duas coisas não se misturavam. Não se tratava, então, que Paulo escreveu uma carta aos Coríntios para poder fazer uma defesa dele. Olha, estão falando mal de mim, eu vou me defender. Não é esse o espírito do apóstolo Paulo. Mas que, ao defender as suas posições, ele estava, na verdade, defendendo a autoridade do evangelho. Quando os coríntios negavam a autoridade de Paulo,
eles negavam, na verdade, a autoridade do Evangelho. E essa questão do dom de línguas, que muitas vezes a gente discute sobre vários aspectos, está ligado exatamente isso. Havia, então, a compreensão errada dos coríntios do que era uma pessoa do Espírito, um pneumáticos. O falar em língua, quando ele diz, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo usa na sua argumentação que eu falasse a língua de anjos, em 1 Coríntios capítulo 13, ele, na verdade, está refletindo uma maneira que os próprios coríntios talvez tivessem da sua própria espiritualidade. Olha, nós já ultrapassamos o nível de espiritualidade comum. Nós estamos hoje ao nível da existência espiritual dos anjos. Então, havia essa compreensão equivocada dos coríntios. E, ah, então, por que isso? Porque esse problema estava relacionado com o interesse deles, tanto em sabedoria quanto em conhecimento. As duas palavras que são a palavra sabedoria, sofia, e a palavra conhecimento, gnoses, são duas palavras que ocorrem principalmente nos problemas do contexto, problemas de comportamento do contexto dos capítulos 1 a 4 e de 8 a 10. Por isso você vai ver várias vezes Paulo usar a expressão: se alguém acha que, aqueles que acham que, se alguns de vocês acham que. Então, essa compreensão aparentemente espiritual que os coríntios tinham a respeito deles, eles tinham, por exemplo, também em relação aos sacramentos, como batismo e ceia. E eles, por se acharem um nível superior, eles tinham, então, defendiam a ideia de que eles tinham a segurança de que o comportamento deles não afetaria a sua própria espiritualidade, porque ao participar da ceia, eles estavam num nível superior. A mistura que eles faziam da cultura grega e se acharem mais espirituais levaram os coríntios daquele momento a um outro tipo de atitude, a não ver com bons olhos o continuar existindo no mundo material e até mesmo ao próprio corpo, porque isso era da cultura grega. A filosofia platônica dizia que o espírito era bom, a carne era má. Então você tinha que, para desenvolver o espírito, mortificar a carne. E você estaria num nível espiritual mais elevado quando você estivesse livre da carne. Isso deu origem, não é aqui que deu origem a isso, mas isso mais tarde dá origem em alguns outros lugares aos gnósticos, que seguiam isso e defendiam essa ideia de uma filosofia platônica de que o espírito ele era realmente mais importante. Então essa atitude em relação à existência corpórea é responsável por aquilo que é a negação à própria ressurreição física, o que exige que Paulo vá no capítulo 15 a defender isso. Então, eles começam a colocar argumentos contrários à ressurreição corpórea. E há uma outra posição, evidentemente contraditória, mas se esse tipo de visão, por um lado, fazia com que eles aceitassem a imoralidade sexual, porque isso não afetaria a espiritualidade deles, porque eles estavam num nível superior, ao mesmo tempo, eles passaram por não querer mais as coisas do corpo e se acharem muito espirituais, a rejeitarem relações sexuais dentro do casamento, que é o que Paulo vai instruir no capítulo 6, de 12 a 27, de 1 a 6. Então, é um paradoxo, mas é o que estava gerando nele a confusão com tudo isso o se opor a Paulo estava levando. E como está escrito aqui, por último, isso estava afetando a visão escatológica deles. Por quê? Porque eles se achavam tendo experimentado o Espírito ao máximo. E para eles, Paulo não tinha chegado até lá. Porque Paulo, na verdade, tinha um ensino muito básico, Paulo vivia sofrendo pelas coisas, Paulo não tinha prosperidade material que eles tinham, ele era perseguido, escorraçado, quase morto, apedrejado, tudo quanto é lugar que ele ia, parecia que nada dava certo para ele. Então, para eles, Paulo não era tudo isso.
E isso talvez tenha sido acentuado quando Apolo era eloquente, Apolo falava, não que Apolo tivesse estimulado isso neles de maneira nenhuma, mas o pecado deles fez com que, inclusive, eles usassem a figura de Apolo como parte para esse pecado. Este é o grande ponto que está aqui por trás. Então, nós temos que compreender que o que está por trás da escrita dessa carta é um erro teológico grave na compreensão do que significa ser espiritual. Isso dá origem a uma série de controvérsias que a gente vê ali e que motivam os escritos do apóstolo Paulo. Bem, quando a gente olha isso, eu acho que a gente tem que olhar para esse ensino e pensar assim: e para nós, o que significa isso? Qual é o aprendizado que eu, como igreja do século XXI, posso tirar do problema que acontecia em Corinto? Será que hoje nós estamos imunes a isso? Eu diria a vocês o seguinte: ao que tudo indica, a maior parte dos erros da igreja de Corinto, que Paulo vai combater, os 11 erros que ele vai combater, tinha origem no paganismo deles, tinha origem na maneira deles, como crentes, de quererem viver como eles eram antes do Evangelho, e de trazerem para dentro da sua vida convicções ligadas à antiga maneira pagã de viver. O entendimento errado da cruz de Cristo fez com que os coríntios fossem tomados de uma vanglória, de uma soberba, que afetavam a sua própria vida espiritual e a vida deles como igreja. Algo que a gente precisa sempre buscar para a nossa vida, ela sempre nos convida, e essa carta vai fazer isso também, a um entendimento do quanto é necessário nós nos dedicarmos ao estudo das Escrituras. Eu sei que, por exemplo, nós temos uma igreja pequena, mas a maior parte da nossa igreja não tem desfrutado desse momento de estudo da palavra. O quanto é importante a gente se dedicar ao estudo das Escrituras. O quanto é perigoso a gente usar de frases, de versículos fora do contexto para poder aplicar as nossas vidas e justificar as nossas atitudes erradas longe do padrão do Evangelho. Muitas vezes nós começamos a tirar versículos do contexto sem a má intenção, com simples justificativa de coisas que nós acreditamos errado, daquilo que nós tomamos de internet, de outras coisas. Mas isso pode nos levar a um caminho cada vez mais distante de Deus. Nós devemos ter o cuidado de buscar maior conhecimento da palavra. O próprio Cristo disse que a gente errava porque a gente não conhecia as Escrituras. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, nós precisamos ter o entendimento correto e ter a humildade de entender que nunca nós sabemos o bastante. Por mais que nós estudemos a palavra, se o estudo da palavra tem te tornado uma pessoa soberba, tem algo errado com o seu estudo. Você não está compreendendo o Evangelho. A verdadeira compreensão do Evangelho tem que me transformar cada vez mais numa pessoa mais humilde. E me tornar uma pessoa humilde significa me colocar sempre numa posição que eu posso aprender de outro na fé. Uma coisa que eu não me esqueço nunca na minha vida foi uma das primeiras lições que eu aprendi no Evangelho na prática. Dentre uma das coisas que nós fazíamos no início da nossa vida cristã, era de sair, às vezes, fazendo grupos de leitura bíblica. E uma vez nós fomos numa casa, e nessa casa tinha um senhor que estava lá conosco. E esse senhor, ele congregava numa outra igreja. Esse senhor era um senhor analfabeto. Ele nunca tinha lido a Bíblia, porque não sabia ler, mas ele memorizava os versículos. E sempre quando a gente tratava de um assunto, aquele senhor colocava o versículo certo naquele ponto, numa sabedoria que era uma sabedoria que vinha do Espírito. E eu pude aprender ali com uma pessoa simples, que não tinha estudo, que a gente sempre tem para poder aprender. Então, o se achar espiritual demais é algo que é um problema. Nós nos colocarmos em oposição àqueles que Deus coloca sobre nós para nos ensinar a palavra e muitas vezes combater essas pessoas e sempre ter um argumento contrário,
é um problema que nós devemos cuidar no nosso coração. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos, ao perceber um problema, chegar e apontar o problema. Mas isso é uma atitude bíblica. Se qualquer um de nós surpreender alguém numa falta, nós que somos espirituais, não é super espirituais, nós que temos o Espírito de Deus, devemos procurar essa pessoa e exortá-lo com espírito de brandura, com amor, querendo a correção dele. No entanto, quando nos colocamos acima dos outros, nós pecamos. Então, todos nós devemos tomar cuidado com isso. Todos nós devemos nos submeter primeiro à palavra, depois àqueles que Deus coloca diante das nossas vidas como aqueles que devem cuidar de nós e que prestarão contas de nós a Ele. Que esse ensino possa abençoar a vida de vocês, assim como abençoa a minha. E na semana que vem a gente vai entrar em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, aprendendo mais, tendo todo esse pano de fundo por trás. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês tenham um restante de domingo abençoado na presença de Deus. Hoje à noite, domingo, nós temos a nossa celebração, o nosso culto, que o estudo desse texto possa mudar sua maneira de ir no culto hoje, que você possa ir no culto hoje querendo aprender mais de Deus através da palavra pregada, através da palavra lida, e que isso possa ser edificante para a sua vida. Que a paz do Senhor enche o coração de todos vocês.